Conta pra gente aí como é que foi o início do Ponte da Vida. Então, o Ponte da Vida surgiu desde que eu nasci, né? Digamos assim, ele já estava lá, já está marcado na minha história. Eu perdi um pai quando eu tinha 6 anos, que ele cometeu suicídio. E a relação da saúde mental e o tabu existente na sociedade, né? O estigma que tem sobre essa temática é muito forte hoje em dia. Imagina há 20 e tantos anos atrás, quando eu era uma criança. Então, quando meu pai faleceu, eu não compreendia, né? E ficaram muitos questionamentos, porque ninguém falava sobre isso na minha casa, a sociedade não conversava sobre as temáticas de saúde mental, e as poucas lembranças que eu tinha do meu pai não eram boas lembranças. Então, eu meio que coloquei as lembranças, as vivências traumáticas debaixo do tapete e fui viver a minha vida, né? O que é que muitas pessoas fazem. Só que a gente não tem como fugir da nossa trajetória, do que a gente vivencia, principalmente quando criança, sabe? A gente precisa realmente tratar. E o Projeto Ponto da Vida, eu tenho que deixar muito claro que ele realmente só foi colocado à frente porque eu busquei me conhecer com muita terapia e compreender tudo aquilo que eu vivi, né? Então, é algo muito bonito porque ele iniciou através do perdão, Tiago. Por que, Leila, através do perdão? Porque a minha relação de sentimento com meu pai era uma relação que era difícil porque os sentimentos que eu tinha por ele não eram um bom sentimento. Porque como é que eu, como criança, ia gostar de uma pessoa que eu via ele fazendo mal à minha mãe, né? As lembranças que eu tinha, as poucas lembranças, era ele fazendo mal à minha mãe. Só que eu não compreendia. E eu achava que meu pai era uma pessoa ruim. Até eu descobri que meu pai tinha uma doença chamada esquizofrenia, né? Então eu pude compreender que ele não era uma pessoa ruim, ele realmente era uma pessoa doente. E quando ele entrava em crise, as lembranças que eu tinha era ele em crise, enfim. Então eu disse, poxa, as pessoas precisam se encorajar em falar sobre essa temática da saúde mental para que a gente possa diminuir esse estigma, né? E eu vendo tantas pessoas adoecidas e até hoje é muito difícil você chegar para uma pessoa e perguntar se ela foi ao psiquiatra e ela falar isso com naturalidade ou se ela toma alguma medicação, né, ansiolítica, e ela falar com naturalidade. E que era para ser, porque hoje todo mundo vive uma ansiedade. Quem não se sente ansioso? E é totalmente normal. A gente veio de uma pandemia, de uma restrição aí financeira e de tantos acontecimentos, né? De um mundo tão acelerado. Então, é normal se sentir ansioso. É normal você, em algum momento, não conseguir sozinho e buscar ajuda. E a gente precisa, de fato, normalizar isso. Mostrar às pessoas que somos seres humanos. E que, independente da nossa classe social, da nossa cor, do nosso gênero, a gente pode, em algum momento, precisar de ajuda de um profissional e, principalmente, daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque, Tiago, o pior preconceito vem daquelas pessoas que deveriam nos ajudar, que são os amigos, que é um amigo do trabalho, que é familiar, que é a nossa rede de apoio. Que as pessoas tendem a querer compreender a dor do outro. Mas entenda, gente, muitas vezes a própria pessoa não sabe o que ela está sentindo. Então, cabe a gente a tentar acolher, a ouvir. Por isso que existe o CVV. Muitas pessoas nem conhecem, né? É muito falado na época do Setembro Amarelo, mas o Setembro Amarelo ele precisa ser de janeiro a janeiro. As pessoas não adoecem só em setembro, né? Então, o CVV é o Centro de Valorização à Vida, um número que é nacional, né? Uma instituição, e ela existe para que as pessoas possam ligar. Se eu não me engano, é o 180, não é isso? 188. 188. Agora me 188. confundiu, mas eu acho que é 188. Eu acho que 180 é da polícia, alguma coisa. Não, a polícia é 190. Então polícia é outra coisa. É 188. Mas as pessoas ligam e do outro lado tem um voluntário que foi capacitado para simplesmente só lhe ouvir. Então, olha o quanto o falar é terapêutico e importante num momento de angústia, de ansiedade, de desespero emocional, né, de adoecimento emocional. Então, a gente precisa. A gente está muito conectado hoje em dia, né, mas muito impaciente. A gente não tem paciência para ouvir o outro. A gente é muito imediatista, quer que tudo seja na hora. Então, a gente precisa compreender que você um dia pode precisar, um dia eu, Leila, posso precisar. Então, eu me encorajei de falar sobre a temática de saúde mental, porque
da minha vivência pessoal em relação ao meu pai. E eu disse, eu preciso fazer algo que chame a atenção da sociedade. Foi quando eu passei meses pesquisando sobre o projeto, surgiu, né? O projeto Ponte da Vida. E aí, quando é que começou aquele processo de você tirar do papel? Porque você explicou aí como é que você tirou do Foi papel o justamente projeto quando surgiu RN o RN Saudável. Saudável. Você procurou No decorrer- prefeitura, procurou o poder público? Não. Como é que foi? Não procurei a prefeitura. Realmente foi algo que eu fui fazendo. Na verdade, eu procurei uma época uma deputada Cristiane Dantas, e ela me deu apoio, assim, no sentido de me ouvir. Eu não tinha vínculo com nenhum político, né? Mas ela, eu já conhecia ela, acho que era da academia, e sempre foi uma pessoa que me passou uma boa imagem, né? E era mulher. Então, eu lembro, na época, eu procurei ela, tive uma reunião com ela, e acabou que tentaram fazer um projeto que fosse voltado à questão da saúde mental, mas exemplo como uma campanha que eles fazem, né, na Assembleia todo ano. Esse ano passado foi até sobre o Alzheimer, né? Eles vão escolhendo uma temática. Você tem uma audiência pública e aí você vai debater o tema, tentar criar um projeto de lei, alguma campanha, né? Isso. E eu não, na época, quando eu saí da reunião, eu lembro que eu falei com o meu amigo Marcos, que ele me ajudou muito, né, no projeto. Eu disse, eu não quero vincular nada político, porque acaba que as pessoas podem entender que eu estou fazendo isso com algum interesse e que eu nunca tive, né, de me candidatar um dia, alguma coisa assim. Aí foi quando eu decidi, por conta própria, realmente seguir. E foram mais ou menos uns 4 meses eu pesquisando na internet, vendo como eu poderia fazer um projeto que chamasse atenção e falar sobre uma temática que é tão difícil. E como é que a gente fala de uma temática que fala sobre morte de uma maneira leve, né? Que vai tanto na dor de tantas pessoas de uma maneira leve. Foi quando eu buscando, minhas buscas incessantes na internet, porque infelizmente você acha de tudo na internet, né? Foi quando eu vi um projeto que fizeram na Coreia do Sul, em parceria com uma grande empresa, que é a Samsung. E eles fizeram esse projeto numa ponte lá, que tinha um altíssimo índice de suicídio. E a gente precisa compreender que quem está numa ponte, atentando contra a própria vida, ou em qualquer outro lugar, ou de qualquer outra forma, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, né? Não cabe a ninguém julgar, como eu disse, e sim acolher. Então, a ponte Newton Navarro, eu perdi um amigo lá, né? Então, foi algo que realmente me trouxe o gatilho de fazer na ponte esse projeto, né? Que infelizmente era algo que era recorrente. E foi quando eu vi que lá na ponte que eles fizeram na Coreia do Sul, eles colocaram placas de LED. Foi um projeto bem grande, né? Eles colocaram placas de LED, onde a cada passo que a pessoa dava, acendia uma, né? Frase motivacional. Frase motivacional, você não está só, busque ajuda. E lá eles conseguiram diminuir em 85% o índice de suicídio. Aí a gente para e pensa, como uma palavra, um olhar, um abraço, né? Um ouvido para escutar o outro pode transformar e salvar uma vida. E foi isso que aconteceu. E aí você procurou a deputada na época, e aí foi o primeiro passo do Ponte da Vida. Eu procurei antes de idealizar o projeto com as placas. Entendi. Eu queria fazer um projeto que falasse sobre essa temática, mas eu ainda não sabia como. Entendi. Foi quando realmente eu fiquei, nesse meio tempo, pesquisando e rodando os municípios e com as minhas aulas e naquele corre-corre. Foi quando eu disse, caramba, que projeto legal. Mas eu não tinha uma empresa que me ajudasse, né? Nem o poder público, digamos assim. Tinha um restinho do dinheiro do seguro do carro, né? Porque eu vinha gastando, viajando. E foi quando, com a ajuda da minha mãe, dos meus amigos, e foi muito bonito, porque me aproximou muito da minha mãe, de falar sobre coisas que eu lembrava do meu pai. Foi um momento de muita ressignificação na minha história e na minha vida, tanto que eu tenho essa tatuagem aqui, que é em homenagem ao meu pai, ao projeto, que é Curando a Dor com Amor, Mais Vida. Que é justamente o que eu me proponho a fazer, né? A partir do momento que eu vou curando a minha dor, com o amor ao próximo, eu vou me transformando e transformando outras vidas. E foi quando eu disse, mãe, eu quero fazer um projeto assim. Minha mãe é arquiteta, né? E ela disse, minha filha, dá pra gente ver umas plaquinhas de madeira, manda fazer os adesivos, e ela que me ajudou em tudo. Claro que eu contei com a ajuda de profissionais da saúde mental, eu sempre tive essa responsabilidade. Psiquiatras, psicólogos na escolha das frases, né? Que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes a gente quer falar
algo importante ou especial para o outro, mas pode ser um gatilho, né? A gente precisa ter esse cuidado sobre as questões de saúde mental. Então, com a ajuda de profissionais, psicólogos, psiquiatras, escolhemos as frases. Eu não tinha, digamos, o dinheiro, nem uma empresa para fazer uma campanha grandiosa com placas de LED, mas a gente fez com muito amor, com muito carinho. Minha mãe mediu lá, a gente foi, viu tudo bem direitinho, antes na ponte, viu o tamanho que ficaria, mandou fazer as plaquinhas de madeira, mandou fazer os adesivos, colou e foi no dia 16 de setembro de 2018 colocar lá. E eu lembro que eu fui, era um domingo de manhã, estava bem nublado, uma ventania ali em cima da ponte. E a cada placa que eu colocava eram 40 placas, 20 de cada lado. A cada placa, com as frases que eu colocava, eu pedia a Deus que fosse a luz para a dor de alguém que estivesse lá, atentando contra a própria vida. E por que atentando contra a própria vida? Porque o nosso instinto como ser humano é de sobrevivência. A gente sabe que nossa vida é frágil, né, Tiago? Eu saio correndo aqui, atravesso a rua, vem um carro, eu posso morrer. É frágil. Então, você atentar contra a sua vida é uma dor muito grande. Então, eu pedi a Deus que fosse a luz de alguém que estivesse lá. Eu saí de lá. Era mais ou menos 11 horas da manhã, porque à tarde eu ia fazer uma caminhada, né, que era com trio, com banda, que era em alusão ao Setembro Amarelo, né? Eu vinha divulgando essa caminhada em TV, em rádio, que era um grito pela vida, digamos assim. E quando eu saí de lá, que eu cheguei em casa para me arrumar para essa caminhada, quando eu saí do banho, e tem algo muito importante, que nesse meio tempo, minha mãe me questionava, ela me ajudava, me apoiava, mas ela me questionava, minha filha, por que você está fazendo isso? Né, assim, você abdicar financeiramente, né, investir o seu dinheiro, digamos, que você trabalhou, e o seguro do carro, eu fiquei andando de Uber 3 anos. Né, e, assim, no carro da minha mãe, quando ela não usava. Eu dizia, mãe, eu não sei explicar, mas eu sinto. E eu vou seguir. E é o que eu digo a todo mundo, quando eu tenho a oportunidade de falar e quando eu palestro. Quando a gente sente, se existe sentimento, existe Deus. E a gente deve seguir. E foi nesse dia que ele me mostrou. Quando eu saí do banho para me arrumar, fazia 1 hora que eu tinha saído da ponte. Eu recebi uma mensagem de um radialista, que eu tinha ido no programa dele. Ele disse, Leila, ele mandou no Instagram, Leila, eu acabei de passar na ponte, tinha muita gente, polícia, e tinha uma mulher chorando muito, gritando, e ela falava que não tinha sido a polícia, nem as pessoas, mas tinham sido umas placas que estavam lá, com frases que tinham feito ela mudar a decisão. Quer dizer que essa foi a primeira pessoa a ser impactada que eu soube, pelas suas né? placas, né? Que eu soube 1 hora depois que eu coloquei.